ouvir coisas de pessoas e ficar quieto, não se manifestar. Ser paciente é suportar as aflições da vida sem perder o seu posicionamento de fé. Eu vou repetir isso aqui. Ser paciente é você passar por tudo e qualquer coisa e você permanecer posicionado na sua fé em Deus. Infelizmente, muitos são os que no decorrer da sua jornada, eles perdem o seu posicionamento de fé, porque eles sucumbem diante das aflições que lhes sobrevêm. Talvez você deva conhecer alguém assim. Veio a aflição, veio perseguição, veio a adversidade, vieram circunstâncias e mais circunstâncias, e o mesmo sucumbiu no meio das aflições. E paciência é essa capacidade que nós recebemos da parte do Espírito, de permanecermos firmes a despeito de qualquer coisa. Se esse do seu lado caiu, se do outro lado caiu, se o que está atrás de você caiu, se o que está à sua frente caiu, se o mundo inteiro caiu, se o teto desabou na sua cabeça, não importa. Se você é paciente, você vai ver as coisas ruindo ao seu redor, mas você vai permanecer no mesmo posicionamento de antes em Deus, no mesmo posicionamento de fé. E as pessoas, porque são afligidas por diversas coisas, elas acabam se desesperando e se precipitando. E porque se desesperam e precipitam, elas agem erroneamente. Uma das coisas que nos faz agir de maneira errada é quando nós somos afligidos por muitas coisas. Quantas decisões eu e você não tomamos e agimos erroneamente, de forma precipitada, por causa de dores, de sofrimentos e de aflições. E aí, querido, a gente vai errando, e a consequência disso é o quê? É desfalecermos. Tem muita gente que, por não saber lidar com a aflição, acaba desfalecendo. E Jesus deixou uma palavra para nós a respeito das aflições. E diante delas, só há duas coisas que nós podemos fazer. Quantas? Uma delas é nós termos bom ânimo. Foi o que Jesus falou. Aqui nesse mundo, vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. E a segunda coisa que nós podemos fazer é esperar com paciência pelo socorro do Senhor. Diante das aflições, entenda isso, só tem duas coisas para fazer. Ou você tem bom ânimo, ou você aguarda com paciência pelo socorro que vem do Senhor. E se você e eu não conseguimos ser pacientes diante daquilo que nos sobrevém, irmão, a gente vai ter uma enorme dificuldade para continuar indo adiante. Veja uma coisa, Jó, ele é descrito como o homem mais paciente da Bíblia. Não há nenhum outro homem na Bíblia que é descrito como tão paciente quanto Jó. Você conhece alguém que é extremamente paciente? Quando eu falo paciente, eu não falo aquela pessoa que é calada, simplesmente. É o paciente de que não importa o que está lhe acontecendo, ele sabe que no final, o que Deus disse é o que vai se manter na vida dele. Veja, então Jó, ele é descrito como o homem mais paciente da Bíblia, só que nós vemos Jó, em alguns momentos, vociferando por causa das aflições que veio a ele. Você vai ver lá, você já deve ter lido a história de Jó, e você vai ver que quando as aflições alcançam a Jó, Jó começa a falar um monte de coisa, ele começa a discutir com seus amigos. Então veja que paciência não é você ficar calado, porque veja, a Bíblia diz que Jó foi o cara mais paciente da Bíblia, e ele falou muita coisa, discutiu com seus amigos. Então veja que paciência não é
ficarmos calados, mas é suportarmos as aflições sem termos perdido o testemunho de Deus ao nosso respeito. Preste atenção aqui. Quando eu e você conseguimos ser pacientes da maneira como Deus espera, Deus sempre vai dar testemunho ao nosso respeito. Como que começa o livro de Jó? Começa com Deus fazendo o quê? Dando testemunho de Jó. Não foi isso? Satanás se apresenta junto com os anjos de Deus, ele se apresenta no céu, e aí Deus vai ter aquela conversa com ele, fala: viu meu servo Jó? Não há ninguém sobre a terra semelhante a ele. O que Deus está fazendo ali? Deus está dando testemunho de Jó. Agora veja, Jó come o pão literalmente que o diabo amassou, sim ou não? Passa tudo aqui, todo aquele perrengue e termina aquilo tudo, certo? E aí você sabe que Deus restaura a sorte de Jó, os filhos que ele se perdeu, Deus dá outro, tudo que ele havia perdido, Deus restitui muitas vezes mais. No entanto, Deus ainda continua dando testemunho de Jó depois disso. Por quê? Porque Jó, através da sua paciência, alcançou o testemunho que Deus dá a respeito dele. A sua paciência vai fazer com que Deus testemunhe a seu respeito. E quando você é de fato alguém com esse fruto, porque paciência é um fruto, paciência é um resultado da ação do Espírito Santo em você. Se você não tem paciência, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem paciência, você não pertence a Deus. E quando eu falo não ter paciência, eu estou falando de tê-la como fruto, irmão. Não entenda a paciência como o simples ato de ficar calado, porque tem gente que fica calado e faz atrocidades. Já viu aquele ditado que diz que as pessoas mais perigosas são as que falam menos? São as que ficam caladas? Então, você tem que ver que paciência não é ficar calado. Tem pessoa que fica calada e tira a vida da outra. Agora, se nós como filhos de Deus, em momento algum conseguimos exercitar a paciência, então o Espírito Santo não está em nós. Eu imagino que ele esteja em você. Eu vou dizer de novo, eu imagino que ele esteja em você. Mas veja, Deus continua dando testemunho de Jó, porque lá no livro de Tiago, Jó é citado mais uma vez. Isso significa que muitíssimos anos depois, Deus ainda está dando testemunho de Jó. Os historiadores dizem que o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis. Embora Gênesis relate a história da criação, o livro mais antigo qual é? Jó. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro a ser escrito. Veja, há milênios atrás a história de Jó foi escrita. E lá no livro de Jó, Deus deu testemunho dele, sim ou não? Veio a aflição, ele ficou bravo, ele vociferou, ele discutiu até com Deus. Só que milhares de anos depois, Deus ainda continuou fazendo o quê? Dando testemunho de Jó, lá no livro de Tiago. E olha o que Tiago 5, verso 11 diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Quem tem paciência tem um fim agradável segundo Deus. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Se Jó não tivesse alcançado o testemunho de Deus, Deus não teria dado testemunho sobre ele novamente no livro de Tiago. Então as aflições de Jó não fizeram o testemunho de Deus mudar a respeito dele. Eu vou repetir isso aqui: as aflições de Jó não fizeram o testemunho de Deus mudar a respeito dele, ao contrário de muitos de nós, no qual as nossas aflições fazem com que o nosso testemunho seja mudado. Você conhece pessoas que foram cometidas de aflições e mudaram literalmente o testemunho? Antes você olhava para aquele indivíduo e você falava era uma coisa, agora você olha para ele e você fala que é outra. Mas com Jó não foi assim. Ele comeu o pão que o diabo amassou, mas Deus continuou dando o mesmo testemunho dele. Da mesma forma precisa acontecer conosco.
E nós conhecemos a declaração de Jó, quando ele disse no capítulo 19, verso 25, olha só para você ver isso aqui, preste atenção nisso aqui, para mostrar para você que a aflição que Jó teve, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele passou, não o abalou ao ponto de remover a convicção dele. Irmão, a paciência tem a capacidade de manter você convicto em algo. Olha o que diz aqui, Jó 19, do 25 ao 27. Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. O cara ainda estava diante de sofrimentos, diante de aflições. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Mesmo em meio às aflições, Jó mantinha suas convicções. Todos nós aqui estamos debaixo de aflições. O ponto é, você está mantendo a sua convicção? Ou a sua aflição está mostrando algo para você que te faz achar que vai ser assim? As aflições não vêm para mostrar para você que vai ser da maneira como as aflições estão ditando. As aflições vêm para provar se eu e você nos mantemos convictos naquilo que Deus tem falado conosco, naquilo que Deus falou comigo. As aflições vêm para provar, querido, a minha firmeza. E se eu não for paciente na hora da aflição, a Bíblia diz assim: se quando chega a adversidade, as suas forças são poucas, se você se mostra fraco no dia das aflições, diz a palavra, pouca também será a sua força. Agora, se eu e você somos pacientes, aguardamos em Deus, olhamos as coisas ao nosso redor, parece que tudo está desmoronando, mas permanecemos firmes aqui dentro, sabendo que tudo está ruindo, mas Ele permanece fiel. Quando nós permanecemos nessa verdade, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai dar testemunho de você. Porque é o que Ele faz. Agora eu quero te fazer uma pergunta: qual o testemunho que de nós será dado daqui a alguns anos? Pare e pense nisso. Qual o testemunho que ouvirão de você daqui a alguns anos? Qual testemunho as pessoas vão contar ao seu respeito? Um testemunho de termos agradado a Deus, de uma fé que não recuou, de uma perseverança que suportou as aflições até o fim? Qual testemunho vão ter de você daqui a alguns anos? Vão olhar para você e vão falar: mais um que ficou pelo caminho? Ou vão olhar para você e vão dizer assim: esse aí até comeu o pão que o diabo amassou, mas Deus o honrou porque ele permaneceu firme até o fim? Qual testemunho vão ter de nós? Ou será que vai ser o oposto de tudo isso, de alguém que ficou pelo caminho, que esmoreceu na fé, que recuou diante das adversidades? Irmão, nós estamos vendo as pessoas recuarem diante das adversidades. Elas estão esmorecendo na fé porque não estão conseguindo lidar com as aflições. Sabe, um dia todos nós partiremos, mas o nosso testemunho certamente ficará marcado em algum lugar. Irmão, se amanhã, ano que vem, não sei quando, você partir, você precisa entender uma coisa: o seu testemunho vai ficar no lugar onde você esteve. Preste atenção. Um dia nós vamos partir, mas o seu testemunho vai permanecer aqui. E o que vão lembrar de você? O que vão falar de você? Você vai ser lembrado por pessoas, mas principalmente pelo Senhor. Vão dizer o que de você? Olha lá aquele fulano, olha lá aquela fulana, encrenqueiro, olha lá aquele mentiroso, olha lá aquele ladrão, aquele corrupto, aquele safado, aquele crente que tinha empresa e passava todo mundo para trás, olha lá aquele sem vergonha. O que vão lembrar de você, querido, daqui a alguns anos? Sim, Deus dá testemunho de nós e de nossas obras. Veja o que ele diz a respeito de Caim e Abel. Irmão, Caim e Abel, preste atenção na história desses dois. Quem eram eles? Filho de Adão e Eva. Caim e Abel foram os primeiros homens na figura masculina, os primeiros homens da humanidade.
Caim era o 02 e Abel era o 03. 01 era Adão. Agora veja, a Bíblia dá testemunho de homens e mulheres de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E em Hebreus nos conta um pouco do testemunho a respeito de Abel. A Bíblia vai trazer tanto o testemunho bom, quanto o testemunho ruim de pessoas. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito de Abel. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo. Agora veja isso aqui: dando Deus testemunho de suas ofertas. Quem que deu testemunho? Diga, Deus. Foi Deus que olhou para Abel, se agradou. E veja, irmão, há milênios atrás, há 6.000 anos atrás, quando Abel fez essa oferta, Deus ainda nos dias de hoje continua dando testemunho disso. Se Deus ainda continua dando testemunho do que Abel fez, você acha que você não vai dar testemunho do que você está fazendo? Você não está passando pelos lugares, irmão, sem deixar rastro. Você está deixando rastro por onde você está passando. E esse rastro, essas marcas, tem sido o seu testemunho. A pergunta é: qual tipo é? Qual tipo de testemunho? Ainda hoje Deus dá testemunho de alguém desde o princípio da humanidade. Você acha que não gera testemunho por onde quer que passe? Você está deixando marca em lugares. Alguém ali um dia vai reconhecer algo que você deixou, seja bom ou seja mal. Onde você está, marcas suas estão ficando ali, as suas mãos estão ficando ali, os seus pés estão ficando ali, as suas palavras estão ficando ali, a sua mente está ficando ali. Eu não sei se o seu silêncio significa algo bom ou ruim, irmão. Sinceramente, eu não sei se a sua apatia significa algo bom ou ruim, porque se fosse algo bom, você estava vibrando. Porque eu estou dizendo que aonde você passa, marcas suas estão ficando ali, e deveria ser coisa boa e não ruim. Deveria ser de unidade e não de divisão. Deveria ser de edificação e não de destruição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que cause edificação para aqueles que ouvem. Isso é gerar testemunho. Aonde você está, querido, você está deixando marcas. A minha pergunta é: para que eu preciso de paciência? Será que é só para suportar aquela pessoa chata? Para não me estressar ou brigar com alguém? Você precisa de paciência só para lidar com o chato? Quantas vezes você me disse assim: haja paciência? Haja paciência para aguentar você. Porque a gente olha para os outros e fala: haja paciência para lidar com os outros, mas não olha para si mesmo e diz: haja paciência para lidar comigo. Você não tem paciência só para lidar com pessoa chata, não, irmão. Sabe para que serve a sua paciência? Para você alcançar um testemunho da parte de Deus. É por isso que você tem que ter paciência, porque quando você é paciente, você age como Ele. Quando você age como Ele, Ele dá testemunho de você. Só que não é só isso. Paciência é necessária, porque enquanto eu espero, eu vou sendo aperfeiçoado. Por que Deus manda você ter paciência? Porque Ele quer que você espere. Enquanto você espera, Ele está trabalhando em você, Ele está aperfeiçoando você. Paciência nunca é em vão, irmão. Estou eu lá, sendo amassado pelo oleiro, sendo refeito, pacientemente na mão dele, sendo moído. Mas enquanto eu estou pacientemente na mão dele, eu também estou sendo aperfeiçoado por ele. Paciência vai trazer aperfeiçoamento sobre a sua vida. Veja, Paulo vai dizer algo em Romanos 8, a partir do verso 23. Preste atenção nisso aqui. Paulo vai dizer que nós, que temos os frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, que é a redenção do nosso corpo. Preste atenção nisso aqui. Quem tem o Espírito Santo? Então Paulo diz que nós que temos o fruto do Espírito. Algumas versões dizem os primeiros frutos do Espírito. Nós gememos interiormente, aguardando a nossa redenção, a nossa adoção
que é a nossa redenção completa do nosso corpo. Quando Ele vier, nós vamos ser redimidos. Posso ouvir um amém? E essa redenção trará completa perfeição a todo o nosso ser. Por enquanto você tem imperfeições, porque você não foi redimido de corpo, alma e espírito. Ou melhor, de espírito você foi, de corpo ainda não, e a sua alma está sendo transformada. Mas quando Ele vier, a redenção completa vai acontecer. E como nós somos filhos do Espírito, nós vamos ser filhos na alma e no corpo. Só que enquanto isso não acontece, o que vai acontecendo? O que tem que acontecer conosco? Nós vamos sendo aperfeiçoados no caminhar. Por isso é necessário paciência, porque enquanto eu estou tendo paciência, eu estou sendo aperfeiçoado enquanto eu caminho, aperfeiçoado enquanto eu vou suportando as coisas dessa vida. O que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na presença do pastor, você vai ser perfeito. Abraão, anda na presença do seu irmão, você vai ser perfeito. Abraão, anda na presença do seu namorado, você vai ser perfeito. Abraão, anda na presença do seu esposo, você vai ser perfeito. Sua esposa, você vai ser perfeito. Abraão, anda na presença, eu sei de quem você vai ser perfeito. Foi isso que Deus disse? Não, Ele falou para Abraão, anda na minha presença, e você vai se tornar perfeito. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, você pode não ter visto tudo, cara, você pode não ter contemplado tudo, mas anda na minha presença, em cima daquilo que eu te falei, sendo paciente, aguarde com paciência, e a minha promessa vai se manifestar na sua vida, porque eu que fiz a promessa, sou fiel para cumpri-la. E Paulo vai dizer no verso 25 de Romanos 8: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Muitos de nós aqui já gostaríamos de ter visto muitas coisas, sim ou não? Manifestações e tantas outras coisas, sim ou não? Mas enquanto você não vê, você tem uma missão: aguardar pacientemente. Enquanto eu aguardo pacientemente, algo está sendo trabalhado em mim, pelo menos é o que se espera que aconteça. Você já viu Deus, querido, perder tempo? Tem algum versículo na palavra que fala que Deus perdeu tempo? Não, Deus não perde tempo. Então, enquanto você o aguarda, Ele pega esse tempo que você deu a Ele e trabalha em seu favor. Se Deus não perde tempo, enquanto você está sendo paciente nele, sabe o que Ele vai fazer? Opa, Ele me deu o tempo dele para mim, ela me deu o tempo dela, ela está esperando em mim, está sendo paciente em mim. Sabe o que Deus faz com esse tempo? Ele não desperdiça ele, mas trabalha em seu favor. Então o que eu quero nessa noite, querido, é interligar essas duas coisas: paciência e testemunho, um gerando o outro. Repita comigo: paciência gera bom testemunho. Só que o contrário é verdade: a impaciência vai gerar precipitação, e a precipitação pode gerar um mau testemunho. Então, se você é paciente, você vai alcançar um bom testemunho de Deus e um bom testemunho das pessoas. Você deve, por exemplo, conhecer alguém que se desespera fácil e acaba se equivocando em decisões, certo? Você conhece alguém assim? Talvez você seja essa pessoa. Você é alguém que se desespera fácil? E que quando você tomar decisões, você se precipita por causa das aflições? Sabe o que acontece com esse desespero? Esse desespero faz com que você tome decisões, e as suas decisões deixam marcas, as suas decisões deixam rastros, e as suas decisões, querido, olha para mim, vão falar por você. As suas decisões vão dar testemunho de você. Você consegue entender isso? Paulo disse, o que eu estou afirmando aqui é bíblico: as suas decisões, as suas marcas vão falar por você. Paulo disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Essas marcas no corpo de Paulo testemunhavam que ele estava passando por Cristo. Você acha que esse cara sofreu à toa? Não, aquilo era um testemunho. As aflições que vieram sobre ele eram um testemunho de alguém que estava seguindo a Cristo. Só uma coisa, querido, vai falar mais alto que as nossas palavras: nosso testemunho. Eu posso aqui gritar, gritar, gritar e gritar. Uma única coisa vai falar mais alto que a minha palavra:
o testemunho. A mesma coisa é você. Você pode parecer santinho, santarrão no trabalho, aonde quer que você esteja, mas o seu testemunho vai falar muito mais do que as suas palavras. O seu testemunho vai ser a marca que vai ou ajudar pessoas ou atrapalhar pessoas, que vai ou contribuir com pessoas ou que vai ferir pessoas, porque é isso que as pessoas vão ler de nós. Belas palavras, uma boa aparência vão por ralo quando o testemunho ele não é condizente. E um mau testemunho algumas vezes não nasce de um mau caratismo. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora, para você ver a importância da paciência. Muitas vezes um mau testemunho não nasce de um mau caratismo, mas nasce da falta da paciência, nasce da impaciência. Por não sabermos esperar, decidimos precipitadamente. Eu quero falar sobre isso. Quando você age precipitadamente por não saber esperar, você pode gerar um mau testemunho, mas não significa que você é mau caráter. Quantas vezes nós erramos porque fomos precipitados, e aí na nossa precipitação a gente falou o que não deveria, fez o que não deveria, mas isso não faz de você um mau caráter, não faz? Mau caráter é alguém que não tem um caráter de Cristo. Mau caráter é alguém que não tem a natureza dele. Mas veja, por agirmos muitas vezes precipitadamente, geramos um mau testemunho, geramos uma ação que naturalmente irá gerar uma leitura das pessoas ao nosso respeito. As pessoas estão lendo você. Você é um livro aberto, irmão. E nem adianta você tentar fechar a capa desse livro, porque não tem como, as pessoas vão ler você. Você é um livro aberto. Porque ou somos, como a Bíblia diz, uma carta viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, ou somos um rabisco que está sendo escrito pelo diabo. O que você é? Uma carta viva? Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, ou você está sendo um rabisco? O que quer que você seja, vão olhar para você e vão ler quem você é. Aí você pode até dizer assim: pastor, mas eu não me importo com o que as pessoas vão pensar de mim. Quantas vezes você não disse isso? Irmão, eu várias vezes disse isso. Eu não estou nem aí o que vão pensar de mim. Isso, querido, é bom? Depende. Seria bom se o que nós estamos fazendo é certo e agradável a Deus, então de fato não importa o que as pessoas vão pensar de nós. Mas se o que as pessoas estão pensando de nós é resultado de um mau testemunho, então nós temos com que nos preocupar. Porque a Bíblia diz, querido, que o mau testemunho vai gerar escândalo. Preste atenção no que eu estou te dizendo, irmão. Isso aqui é sério. Como eu e você nos comportamos gera testemunho, e se for um mau testemunho, isso gera escândalo. E a Bíblia diz: ai por meio daquele quem vem o escândalo. Só que a gente não está nem aí para esse ai, né? A gente não se importa com isso. Por que hoje muitos pastores são mal vistos? Por que a galera olha para os pastores e critica? Dessa borracha. É óbvio, porque outros dentro da mesma categoria geraram mau testemunho. Hoje eu e muitos outros somos mal falados, sabe por quê? Porque outros geraram mau testemunho. Quantos pastores aí você não ouviu fazendo presepada, falando presepada? Agora com essa questão da internet, então, irmão do céu, é cada coisa doida que a gente vê, de pessoas que se intitulam pastores, e porque tem o título de pastor, fazem coisas absurdas, falam coisas absurdas em nome de Deus. E aí sabe o que acontece? Esses que têm o título de pastor acabam manchando outros, por causa de um mau testemunho. E aí a gente vê, sabe o que? O pastor caindo no discreto. Irmão, algum tempo atrás, pastor era respeitado, hoje não é. Hoje, inclusive, você vai ver pastores sérios sendo chamados de charlatães. Alguém aqui conhece o Luiz Hermínio? Todo mundo, né? Dá para acreditar que a galera desce o porrete naquele cara ainda?
Entra em postagens lá do Luiz Hermínio, você vai ver gente falando assim, comentando: mais um que explora a fé alheia das pessoas, mais um que se aproveita das pessoas. O Luiz Hermínio é um cara sério, irmão, sério com as coisas de Deus, mas por causa de outros homens com título de pastor que geraram mau testemunho, comprometeu até aqueles que são sérios de verdade. Eu estou dando o exemplo de um pastor, mas esse exemplo cabe para você como cristão. Vão rotular os outros de falsos cristãos mediante aquilo que vem em mim e em você. O que estão vendo de nós? Eu falei algo sobre isso no culto passado, e eu quero falar isso de novo, sobre testemunho. Pensa a sua igreja sendo mal falada, porque você está gerando mau testemunho. Consegue pensar nisso? Eu sei, escute o que eu vou dizer, eu sei de pessoas que falam mal desse lugar por causa de pessoas desse lugar. Isso é uma mácula para nós, isso é uma mancha para nós, sabe por quê? Porque nós estamos dando mau testemunho, e isso impede, querido, com que as pessoas possam se aproximar de nós. Irmãos, se olharem para você e não reconhecerem algo bom, sabe o que vai acontecer? O ambiente que você frequenta vai ser algo que vai repelir as pessoas e não trazê-las para perto. Então as pessoas olham para você e falam: esse aí é lá daquela igreja, eu não vou lá. E por causa do seu mau testemunho, você faz com que pessoas não venham para esse lugar. Então muito cuidado e pense muito bem no que você vai fazer antes de fazer. Porque você acha que vão só falar de você? Sabe o que as pessoas falam aqui na cidade? É lá da igreja daquele pastor lá. É isso que as pessoas falam, é lá da igreja daquele pastor barbudinho. E no final das contas, quem toma a culpa sou eu, porque você gera mau testemunho. Seu pastor não te ensina isso não? Seu pastor não te ensina isso lá na sua igreja não? E o miserável está cansado de ouvir. Mas vão lembrar de quem? Vão lembrar de mim. E aí, irmão, você, por causa de um mau testemunho, acaba impedindo as pessoas de se chegarem a Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 32, olha isso aqui: não se tornem motivo de tropeço. Não o quê? Motivo do quê? De tropeço. Agora veja, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Nós não podemos ser motivo de tropeço para ninguém. E ele continua dizendo: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Olha só, Paulo estava preocupado em gerar um bom testemunho, para que por meio dele Jesus fosse exaltado e vidas fossem transformadas. Você está preocupado com o que, irmão? Com o que você está preocupado? Porque a preocupação de Paulo era não ser tropeço para ninguém. A preocupação de Paulo, ainda que em um outro momento ele diz assim: olha, eu não estou buscando agradar homens, mas aqui ele diz: eu faço de tudo para agradar, para ser agradável pelas pessoas. Eu entendo que quando você está agradando a Deus, naturalmente você vai desagradar pessoas, isso é normal. Mas no que dependia de Paulo, ele fazia de tudo o que era possível para que pessoas pudessem ser salvas e transformadas por Cristo. Paulo estava preocupado com o testemunho dele. E você? E nós? Parece que nós estamos tão distantes disso, não nos importamos com o testemunho gerado, mas Deus se importa, e Ele faz questão de enaltecer o que é bom, para que mais glória ainda seja dada a seu nome. Irmão, se você não está se importando com o seu testemunho, eu quero te dizer uma coisa: Deus está, e Ele faz questão de enaltecer o que é bom, e ainda que seja enaltecer o seu nome, Não, Deus não exalta o nome das pessoas. Exalta sim, Deus exalta, mas aqueles que o exaltam. Se eu e você damos mau testemunho, o seu nome vai ser mal falado. Não espere o seu nome ser bem falado por Deus, mas se eu e você sabemos dar bons testemunhos, Deus vai bradar o nosso nome. Amém. Quer ver uma coisa? Ninguém aqui, e não é para rir, eu sei que ninguém aqui ouviu falar desse cara, George Foreman. Alguém ouviu falar desse cara? Ninguém, porque não é da sua época. Embora eu vá falar dele também, eu era bem novinho nessa época. George Foreman foi um ex-pugilista, boxeador dos pesos pesados.
Estados Unidos. Vai ouvir a história desse cara, irmão. Eu vou te mostrar, preste atenção, eu vou contar a história dele bem rápido para você. Eu vou te mostrar que quando nós damos um bom testemunho, Deus tem prazer em levantar o nosso nome para que o nome dele seja glorificado ainda mais. Veja, George Foreman já foi fazer uma luta para defender o seu cinturão de peso pesado e ele perdeu a luta. Depois que ele perdeu a luta, ele resolveu aposentar e ele entrou em depressão e se encontrou com Jesus, entregou a vida para Jesus, se tornou um pastor. Ele tinha, alguns anos atrás, eu não sei hoje, ele tinha até marca de eletrodomésticos, George Foreman. E George Foreman se tornou um pastor e um pastor de uma igreja, de uma congregação. E ele começou a fazer trabalhos sociais. Só que a igreja que ele pastoreava, que ele congregava, estava precisando de recurso financeiro. E ele não tinha de onde arrancar esse recurso. Ele pensou, bom, lutava, sou ex-pugilista, ganhei muito dinheiro com isso, eu vou lutar de novo, vou marcar umas lutas para ganhar um dinheiro e investir na obra de Deus. E vai lá ele. Marcou lutas e começou a lutar. Ele só ia lá para pegar o cheque e poder voltar e investir o dinheiro daquele cheque na igreja dele. Não vai mandar arrumar luta para poder ganhar dinheiro para poder investir aqui não, meu irmão. Vai vendo. Aí um dia ele estava precisando de recursos novamente. Olha que legal a história dele. E aí ele foi premiado a lutar com o atual campeão dos pesos pesados. Esse cara detinha o cinturão. George Foreman, se não me falha a memória, ele tinha 45 anos de idade. Ele estava gordo, ele estava acima do peso e gordo, despreparado. E o campeão tinha 28 anos de idade. O campeão com 28, ele com 45. O campeão totalmente preparado e ele despreparado. Ele, na cabeça dele, bom, eu vou lá, vou lutar, vou perder e vou voltar com um cheque para casa, eu vou ter dinheiro para poder bancar o trabalho do ministério, da obra. Jorge aí marca a luta, chega o dia da luta, ele vai lutar com o atual campeão. Preste atenção, ele apanhou todos os rounds. No último round, irmão, ele acertou um cruzado na cara do miliante, do adversário. Foi uma só. O cara veio ao chão e não levantou. Ele já era pastor. Depois disse que pastor não pode participar dessas coisas, né? Irmão, quando ele viu que ele ganhou, sabe o que ele fez? Ele ajoelhou no ringue, ele levantou as mãos para os céus e ele começou a falar em línguas. Vai vendo. Logo depois vieram os repórteres entrevistarem ele, porque ninguém estava entendendo aquilo. Peraí, o cara do auge de sua idade, 28 anos, o atual campeão, perdeu para um velho gordo, barrigudo, de 45 anos. Aí foram perguntar para o George Foreman, o que aconteceu? Olha a resposta de George Foreman. Deus guiou minha mão até o queixo dele. Deus guiou a minha mão até o queixo dele. Agora veja, olha isso aqui, irmão. Alguns dias antes da luta, a esposa de George Foreman teve um sonho com ele. E no sonho ela via ele sendo campeão novamente. E alguém no sonho aparecia e dizia para ela que Deus engrandeceria o nome de Foreman para que o nome de Deus fosse exaltado através dele. Deus deu testemunho de um homem para que através desse homem o nome dele fosse exaltado. É o mesmo que ele está desejando fazer conosco. Deus tem prazer em dar testemunho dele mesmo por nosso intermédio. Agora eu quero voltar aqui um pouco na questão da paciência. Vamos lá, tenha paciência, você vai precisar. Ela é um fruto do Espírito. Logo, se não há em nós tal fruto, então nós não pertencemos a ele. Mas se esse fruto ainda é pequeno, ele precisa ser exercitado para se desenvolver. Quantos aqui têm convicção que nasceram de novo? Amém. Mas quantos aqui têm convicção de que precisam mais de paciência? Amém. Significa que você tem um fruto pequeno. E esse fruto precisa ser exercitado. Essa paciência precisa ser exercitada.
Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Nós temos tido oportunidades de sobra para exercitarmos esse fruto. Temos ou não? Seja por meio das aflições, por meio das perseguições, das injustiças, calúnias, mentiras, desavenças, e a lista é grande. Irmão, tudo isso é um chamado para a paciência. Aflição é um chamado para você desenvolver a paciência. Perseguição é um chamado para você desenvolver a paciência. Mentiras que contam o seu nome é um chamado para você desenvolver a paciência. Calúnias que falam contra você é um chamado para desenvolver a paciência. Tem alguém aqui me entendendo? Você e eu estamos tendo a oportunidade de constantemente desenvolvermos esse fruto. Mas nós estamos manifestando o quê? Mas se nós formos impacientes, nós vamos querer agir na força do ódio. A paciência precisa operar o amor. Mas se formos impacientes, nós vamos agir na força do ódio. Olha o que Salomão diz em Provérbios 20, 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Ou seja, eu vou retribuir com a mesma moeda. Você me fez mal, eu vou fazer o mal de volta para você. Salomão diz aqui, não diga, eu farei pagar pelo mal que fez. Agora olha o que ele diz, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Fizeram mal para você? Deus não está mandando você ir lá fazer com as suas próprias mãos a sua justiça. Ele está dizendo para você, espera por mim e eu vou te dar a vitória. Falaram de você? Não vá falar de volta dele. Espera em mim, tenha paciência em mim e eu vou te justificar. Você pode ser impaciente e buscar justiça com as próprias mãos, ou esperar com paciência no Senhor e Ele ser o seu justificador. Muito se pede por agir precipitadamente, mas nunca se pede por esperar com paciência no Senhor. Perdemos e vamos continuar perdendo todas as vezes que agimos precipitadamente, mas todas as vezes que agimos com confiança, com paciência, nunca perderemos. Perdemos oportunidades por precipitação. Talvez uma boa porta se abriu e nós escolhemos errado. Impaciência gera precipitação. Olha o tanto de oportunidade que a gente não perdeu, irmão. Quantas portas muitas vezes não se abriram para nós, era uma oportunidade que tínhamos, e porque fomos impacientes e precipitados, perdemos aquela oportunidade. Alguém aqui entende o que eu estou falando? Perdemos pessoas por causa de impaciência, perdemos até amizades por causa de precipitação. Não, pastor, eu não acredito que uma amizade verdadeira se perde. Quem disse que não? Amizades verdadeiras também se perdem. Quer que eu prove dentro da palavra? Salomão disse em Provérbios 16, 28, o homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. O homem difamador consegue separar os maiores amigos. Vamos lá, você vai se identificar. Talvez alguém te difame para um amigo seu. Talvez alguém fale mal de você para um amigo seu. E aquele seu amigo, por se precipitar com aquilo que ouviu do difamador, ele vai ficar contra você. Ele vai se levantar contra você e ele vai dar ouvidos ao difamador. E sabe o que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai querer romper a amizade dele com você por causa daquilo que ele ouviu de outra pessoa. Mas se aquele seu amigo fosse paciente, não precipitado, ele ia chegar em você, procurar saber o que aconteceu e entender melhor as coisas. Mas no final, porque ele age precipitadamente, ele escolhe romper a amizade com você. Está vendo como a precipitação nos leva a coisas ruins? Eu não gosto de dizer que o diabo é paciente, querido, mas ele sabe esperar. Eu já vi um monte de gente falando assim, o diabo é paciente. Irmão, paciência é um fruto do Espírito. O diabo não tem fruto do Espírito. O diabo sabe esperar. Ele é meticuloso. Então ele fica aguardando. E muitas vezes, escute, irmão, é a espera do diabo que gera alguma vantagem dele contra nós. Se fôssemos um pouco mais pacientes, quem estaria com vantagem seríamos nós. Mas porque ele sabe esperar, muitas vezes ele encontra uma vantagem contra nós. Pedro diz em 1 Pedro 5,8 isso aqui: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Veja, ele vive aonde? Ao redor, esperando uma oportunidade para agir.
Preste atenção, irmão. Se vai levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, para o diabo não importa, contanto que ele te leve à queda, ainda que seja no final da sua vida. Veja, ele sabe esperar, mas nós, como crentes que dizemos ter o fruto do Espírito Santo, não sabemos ser pacientes. O diabo vai esperar, querido, para te derrubar até o último dia da sua vida. Você pode chegar com 90 anos de idade sendo fiel ao Senhor. No seu último dia de vida, ele vai tentar derrubar você, até o seu último dia de vida, porque ele sabe esperar. O diabo trabalha por observação. Ele está há milênios observando os homens, e nós agimos muitas vezes por precipitação e impaciência, porque não sabemos esperar. Nós entramos na primeira porta que vemos, no primeiro relacionamento que nos aparece, na primeira proposta feita. Irmão, ser paciente é guardar a si mesmo. Repita isso comigo: ser paciente é guardar a mim mesmo. Você não vai entrar na primeira porta que aparece, você não vai cair no primeiro relacionamento que aparece. Quem está fazendo isso é porque não tem paciência e não sabe esperar no Senhor. Eu poderia falar muito sobre o que a paciência vai produzir em nós. Por exemplo, ela também demonstra amor. Paulo disse em 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente. Vamos repetir isso: o amor é paciente. Agir com paciência é agir com amor, mas os precipitados agem por impulso. Boas decisões são tomadas em paz, não em impulso. Não seja precipitado. Você quer tomar uma boa decisão? Quem quer? Paciência é necessária. Agora, se você agir por impulso, você vai agir mal. O ponto então a ser destacado é que a paciência pode nos levar até o fim. Eu vou terminar. Olha aqui. Vamos lembrar de Jó. Antes das aflições, era o testemunho. Ele agradava a Deus com a sua fé, com o seu estilo de vida. Ele passou todas as aflições, e o testemunho de Deus a respeito dele continuou, porque lá em Tiago Deus dá testemunho dele de novo. Preste atenção. A paciência tem a capacidade de nos levar até o fim. Mas não é levar a gente até o fim de qualquer jeito, é levar a gente até o fim sem nos deixar esmorecer na fé. É nos levar até o fim firmados em Deus. Quem está esperando em Deus? Isaías 40, verso 30 e 31 diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Paciência é necessária para você renovar suas forças. Está cansado? Eu não aguento mais. Está te faltando paciência, querido. Eu vou desistir. Está te faltando paciência. Quantos aqui já tiveram a experiência de ser renovado suas forças? Só eu. Só eu que passo por isso. Quando eu acho que tudo vai melar, tudo vai desandar de uma vez, aí eu sou fortalecido. Só eu que passo isso. Eu sei que quando isso acontece, que foi porque em algum momento nós conseguimos esperar pelo Senhor. Quando as suas forças são renovadas, foi porque você conseguiu descansar nele. Descanse nele. Posso ouvir um amém? E eu quero terminar com essa pergunta: qual testemunho vamos alcançar de Deus das pessoas? Pense nisso. E se você acha que não precisa de um bom testemunho, então você deve repensar se você creu de verdade, porque no final, o testemunho que Deus dará é o testemunho de quem o agradou. Quer que Deus dê testemunho de você? Ele só vai dar testemunho de você se eu e você tivermos agradado a Ele. Paciência é necessária para se alcançar um bom testemunho de Deus. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Não seja precipitado, descanse, espere pelo Senhor, porque certamente o modo como Ele faz não é da mesma forma como nós fazemos. Fica de pé no seu lugar.